Distribuídos nas ruas e avenidas da cidade, os cavaletes divulgam informações sobre os candidatos aos eleitores, modificam a paisagem urbana e dividem opiniões. Eu acho errado, né? É errado, atrapalha a gente aqui, ó. Dificulta, muito, muito. Eu acho que é o exercício da democracia, é muito bonito isso até. Deveria... Até prejudica alguns, mas é bonito o exercício da democracia. Eu acho que é uma poluição, né? Eles colocando às vezes muito perto ali da esquina, aí atrapalha. Em determinados trechos, a quantidade de placas nos canteiros, segundo quem dirige ou é pedestre, interfere na visibilidade, vira transtorno para quem está no volante ou vai atravessar de um lado a outro da via. Eu acho que fica um pouco poluído se colocar demais, né? Inclusive atrapalha o trânsito, principalmente próximo às conversões. Acho que atrapalha bastante, principalmente a visão, né, provoca acidentes automobilísticos. Eu acho que deveria ser reduzido ao máximo mesmo essa propaganda política. 45 denúncias sobre a propaganda política irregular foram registradas pela Justiça Eleitoral em Uberlândia. Deste número, apenas 7 realmente estão em desacordo com as regras de divulgação e motivam análises sobre o perfil atual do eleitor brasileiro. O eleitor, imbuído de um bom propósito, faz uma denúncia realmente pautada na ilegalidade da propaganda ou na irregularidade da propaganda, e essa denúncia é acatada. Uma segunda conclusão é que a denúncia é fruto de uma paixão do eleitor, uma paixão momentânea, seja em decorrência do aspecto visual negativo que a propaganda eleitoral provoca, principalmente no caso dos cavaletes ao longo das vias, e também, de certo modo, por uma intolerância do eleitor, por estar desacreditado com o político e com os partidos políticos, né, como um todo. Então, seriam denúncias vazias, para provocar uma sensação de insegurança, talvez, para provocar uma mudança no processo eleitoral. E uma terceira conclusão a que eu chego é que existe uma disputa entre candidatos. E aquelas pessoas que são mais próximas da propaganda eleitoral, estão trabalhando mais diretamente com os candidatos, são imbuídas de uma paixão maior no processo eleitoral e acabam promovendo denúncias umas contra as outras para prejudicar o candidato adversário ou para incomodar o candidato adversário. Permitida pela Justiça Eleitoral até o dia 4 de outubro, a propaganda política móvel contradiz algumas regras do Código de Posturas do município e as leis de trânsito, que proíbem a interferência no trânsito por propagandas ou dispositivos de divulgação, colocação ou instalação de objetos nas calçadas que impeçam a livre passagem de pedestres, a poluição visual que interfere na visibilidade do motorista. Mas, de acordo com a Justiça Eleitoral, como a determinação da propaganda política é uma lei federal, ela se sobrepõe sobre as demais. No Estado Democrático de Direito em que nós vivemos, existe a hierarquia das leis. E, como tal, primeiro, temos que respeitar a Constituição Federal como lei maior e nenhuma outra lei pode se sobrepor a ela. Tem que respeitar o que diz a Constituição Federal. Abaixo da Constituição Federal, nós temos as leis federais, leis complementares, leis federais, leis estaduais e leis municipais. O Código de Postura Municipal é uma lei municipal e, portanto, ele tem que respeitar a lei estadual e a lei federal. Como o processo eleitoral é todo tratado em nível de lei federal, a lei municipal não pode se sobrepor a ele. E, portanto, prevalece a lei federal em detrimento do Código de Postura Municipal. Apesar de ser um ato legal no país, nas mídias sociais a intolerância de muitos eleitores com a propaganda política é visualizada e compartilhada por muita gente. Por meio de uma campanha que prega a destruição de cavaletes, o eleitor é estimulado a chutar ou quebrar a placa com informações sobre os candidatos, expostas nas ruas. Ação que, segundo a Justiça Eleitoral, é crime, passível de multa e prisão. A propaganda eleitoral é um direito do candidato, assim como é também um direito do eleitor. É um direito do candidato de expor a sua imagem, expor o seu número e expor a sua ideia.
E é um direito do eleitor de ser informado de quem é o candidato para que ele possa fazer a melhor escolha. Portanto, impedir a propaganda eleitoral é crime eleitoral, previsto no artigo 332 do Código, e o infrator vai sofrer uma penalidade de detenção de até 6 meses e ainda uma multa.